tranquila da pequena Jeffersonville havia uma igreja simples, tão humilde de se ver. Não havia torres altas, nem riquezas pelo chão, mas ali muitos encontravam paz no coração. Era um tabernáculo pequeno, mas tinha oração, onde a fé subia ao céu como doce adoração. Gente vinha de longe com esperança no olhar, só pedindo ao Senhor um milagre pra alcançar. No pequeno tabernáculo Deus ouvia a oração, e o enfermo encontrava cura pela fé do coração. Não era força de homem, nem poder de pregador, era a graça infinita do eterno Salvador. Ali muitos encontraram paz e libertação, no pequeno tabernáculo, lugar de oração. O pregador dizia sempre com simplicidade e fé: não olhem para mim, olhem somente para Deus. E com a Bíblia junto ao peito ele apontava para o céu, pois sabia que o milagre vinha somente do Senhor fiel. E até hoje ecoa forte aquela voz no coração, chamando o povo à fé e à verdadeira devoção. Pois o templo pode ser pequeno diante do olhar humano, mas o poder de Deus ali jamais foi pequeno. No pequeno tabernáculo Deus ouvia a oração, e o enfermo encontrava cura pela fé do coração. Não era força de homem, nem poder de pregador, era a graça infinita do eterno Salvador. Ali muitos encontraram paz e libertação, no pequeno tabernáculo, lugar de oração. Se um dia a fé estiver fraca e a esperança se apagar, lembre daquele lugar onde Deus costumava operar. Pois onde dois ou três se unem em oração, ali o Senhor revela seu poder e compaixão. No pequeno tabernáculo Deus ainda fala ao coração, chamando o povo simples para viver pela fé e oração. Pois não é grande templo que faz o céu se mover, é o coração sincero que aprende a crer. E assim permanece viva aquela doce recordação do pequeno tabernáculo, casa de oração. Debaixo da velha lona, na levantada no chão, uma multidão chegava em busca de redenção. Alguns vinham cansados, outros mal podiam andar, mas todos carregavam fé no simples
vento balançava a lona naquela noite de verão. Enquanto subia ao céu uma humilde oração, entre lágrimas e esperança no olhar, o povo esperava Deus operar. Muletas encostadas junto às cadeiras no salão, histórias de dor misturadas com oração. Uma mãe segurava firme a mão do filho seu, crendo que o milagre viria do céu. E quando a palavra ecoava no lugar, parecia que o céu começava a se abrir devagar. Pois quando a fé se levanta em devoção, o Senhor responde ao coração. Debaixo da velha lona Deus respondia, e a esperança no peito de novo surgia. Não era força de homem, nem voz de pregador, era o poder eterno do Salvador. E quando a fé subia em oração, milagres floresciam naquele chão. Pois quem ali vinha com fé no coração, via Deus mover sua mão através do seu profeta. Pelas estradas longas daquele grande país, o povo falava do que Deus fez ali. Cidades e campos ouviam contar que o Senhor ainda podia curar. E assim, noite após noite, o povo vinha ouvir a promessa viva que Deus podia cumprir. Pois onde a fé encontra o Senhor, ali se revela seu amor. Debaixo da velha lona Deus respondia, e a esperança no peito de novo surgia. Não era força de homem, nem voz de pregador, era o poder eterno do Salvador. E quando a fé subia em oração, milagres floresciam naquele chão. Pois quem ali vinha com fé no coração, via Deus mover sua mão através do seu profeta. Se hoje a dor pesar em seu viver, e o coração cansado quase não crê, lembre das noites onde o céu tocou o chão, quando o povo se unia em oração. Pois o mesmo Deus que operava ali ainda pode hoje agir aqui. Debaixo da velha lona Deus respondia, e a esperança no peito de novo surgia. Pois quando a fé encontra o Senhor, se revela o poder do Salvador. E mesmo que os anos venham passar, a promessa de Deus não vai mudar. Pois todo aquele que crê na oração verá Deus mover sua mão atrás do seu profeta. Ele estradas longas do grande país, pregador seguia anunciando o que Deus diz, que a fé ainda move montanhas também, e que o Senhor ainda cura
como ontem e além. Cidades pequenas ouviam contar que o poder de Deus podia operar, e por onde a mensagem chegava então, nascia esperança no coração. Velhos carros cruzavam as estradas sem fim, levando a mensagem de Deus assim. Em cada cidade levantava-se um clamor de gente buscando a graça do Senhor. Pois quando a palavra começava a soar, o povo sentia o céu se aproximar, e entre lágrimas, fé e oração, Deus tocava o coração. Pela estrada do Evangelho ele caminhou, levando a promessa que Deus revelou, que todo aquele que crer no Senhor pode ver seu poder e amor. Por cidades e campos ecoava a voz, chamando o povo a confiar em Deus. Pois quem busca o Senhor com fé nunca caminha só. Noites de viagem, dias de pregar, mas nunca faltava fé para continuar, pois sabia que Deus havia prometido estar com seu povo em todo o caminho seguido. E quando a esperança parecia faltar, sempre havia alguém para testemunhar que o Senhor havia tocado o seu viver e em lhe feito renascer. Pois quando o Evangelho encontra um coração, nasce uma nova canção, e aquele que estava sem direção descobre o caminho da salvação. Pela estrada do Evangelho ele caminhou, levando a promessa que Deus revelou, que o mesmo Senhor que operava ali ainda hoje pode agir. Na fila de oração o silêncio reinava, enquanto cada alma Deus esperava. Alguns seguravam lágrimas nas mãos, outros traziam dores no coração. Mas quando a fé subia em
oração, algo mudava naquele lugar então. Pois quando Deus decide responder, milagres começam a acontecer. Muletas no chão, esperança no olhar, gente esperando Deus operar. E quando uma simples oração subia, a fé no coração florescia. Pois não era homem que podia curar, mas o Senhor que escolhia operar. E quem ali vinha com fé no Senhor sentia seu amor. Quando a fé toca o céu, Deus responde ao clamor. Pois o poder não vem do homem, mas do eterno Senhor. E quando o coração decide crer, milagres começam a acontecer. Pois todo aquele que busca o Senhor encontra seu amor. Histórias de cura começavam a correr por cidades e campos a florescer. E cada testemunho falava então do poder de Deus em ação. Pois quando a fé encontra o Senhor, se revela a sua graça e amor. E aquele que veio com dor no viver pode de novo ser. Se hoje a esperança parecesse apagar, lembre que Deus pode ainda operar. Pois quem levanta ao céu sua oração nunca clama em vão. Quando a fé toca ao céu, Deus responde ao clamor. Pois seu poder permanece igual ontem, hoje, sempre, Senhor. Quando a fé toca ao céu, Deus responde ao clamor. Pois seu poder permanece igual ontem, hoje, sempre, Senhor. Sob o sol ardente da África distante, multidões ouviam a mensagem vibrante de que Deus ainda salva e cura também.
e que sua promessa vale para todo alguém. E em cada cidade surgia um clamor de gente buscando o Senhor. Pois quando a palavra começava a soar, o povo vinha escutar. Céus abertos sobre aquela nação e milhares reunidos em oração. Pois quando o evangelho ecoava ali, parecia o céu descer dali. Luz sobre a África brilhou quando a palavra ali ecoou, e muitos conheceram o Salvador pela graça e pelo amor. Pois quando a fé se levanta em oração, Deus responde ao coração. E aquela luz que ali brilhou jamais se apagou. E mesmo em terras distantes do lar, e mesmo em terras distantes do lar, Deus continuava a operar, mostrando que seu poder não tem lugar onde não possa chegar. Pois todo aquele que decide crer pode seu poder ver, e a mensagem que cruzou o mar continua a ecoar. Pois a luz que Deus acende no viver, nenhuma noite pode esconder. E quem caminha na fé do Senhor sempre encontra seu amor. Luz sobre a África brilhou, e o mundo inteiro testemunhou que o mesmo Deus que curava ali ainda vive aqui, ainda vive aqui. Luz sobre a África brilhou, e o mundo inteiro testemunhou que o mesmo Deus que curava ali ainda vive aqui. Além do mar e além do horizonte das nações, uma mensagem seguia adiante ecoando, falando de fé e redenção divina, chamando as nações à salvação. Cidades antigas ouviam contar de uma mensagem
Deus ainda podia curar. E multidões reunidas em oração de fé buscavam o Senhor com devoção verdadeira. A voz cruzou oceanos e nações, levando esperança aos corações famintos. Pois onde a palavra encontra a fé verdadeira, Deus opera como quer. E por vilas e cidades ecoou uma mensagem, a promessa que Deus revelou na sua palavra, que todo aquele que vier crer na sua palavra, seu poder poderá ver realizar milagres, pois a palavra jamais falhou e nunca falhará, e a promessa nunca mudou e nunca mudará. A voz cruzou oceanos e nações, levando esperança aos corações famintos. Pois onde a palavra encontrava a fé verdadeira, Deus opera como quer. O profeta dizia com humildade ao falar: não olhem para mim ao orar, olhe sempre para Jesus, pois todo milagre vem de Deus e toda a glória pertence a Deus. E com a sua Bíblia firme em sua mão, encostada ao peito, apontava sempre para a salvação de Jesus tudo, pois sabia que o poder não vem do homem, mas do Senhor, que tudo pode fazer. Não olhem para mim, olhem sempre para Jesus, pois o poder pertence a Deus. E quando a fé se levanta em oração de fé, Deus responde ao coração necessitado. E assim ensinava ao povo a verdade da palavra, que toda esperança vem de Deus, e quem confiar em seu amor jamais ficará sem resposta do Senhor,
Pois quando o homem se humilha em oração, Deus estende sua mão de misericórdia e socorre o necessitado. Não olhem para mim, olhem sempre para Jesus, pois o poder pertence a Deus. E todo aquele que decide crer de coração e fé, seu poder poderá ver acontecer. Não olhem para mim, olhem sempre para Jesus, pois o poder pertence a Deus. E todo aquele que decide crer de coração e fé, seu poder poderá ver acontecer. Os anos passam e o tempo corre, mas a promessa de Deus não morre. Pois o mesmo Senhor que curava ali ainda pode agir aqui. Histórias antigas ainda vão contar do poder que Deus fez revelar. E quem escuta essas histórias de fé e poder sente renascer a fé verdadeira no coração. O mesmo Deus ainda cura, somente creia. Sua promessa é segura e não falha. E todo aquele que crê de coração verá seu poder acontecer. Pois não importa o tempo ou o lugar, Deus continua a operar. E quem levanta a Ele orações de fé nunca clama em vão. Pois a promessa jamais mudou e não mudou. O mesmo Deus permanece o Senhor. O mesmo Deus ainda cura, somente creia. Sua promessa é segura e não falha. E todo aquele que crê de coração verá seu poder acontecer. O mesmo Deus ainda cura, somente creia. Sua promessa é segura e não falha. E todo aquele que crê de coração verá seu poder acontecer.